Se você ainda não viu, vá ver. Se já viu, vá ver de novo. Se você ainda não viu, vá ver. Se já viu, vá ver de novo. Nosso Igarapé Mirim, alegria do meu povo. Nosso Igarapé Mirim, alegria do meu povo. E boa noite, Pará, boa noite, Brasil, boa noite para você que vai nos acompanhar a partir de agora, boa noite para você que vai nos acompanhar em outro momento, bom dia, boa tarde, enfim. Estamos começando mais um programa Carmo Lourinho na TV, nesta série de entrevistas, entrevistando os pré-candidatos a prefeito do município de Igarapé-Miri, e hoje nós vamos entrevistar o ex-prefeito de Igarapé-Miri, o senhor Roberto Pina de Oliveira. Já está aqui conosco no estúdio e vamos dar as boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Roberto Pina, como é conhecido, né? Boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Carmo Lourinho. Parabenizar pela iniciativa de uma pessoa apaixonada pelos meios de comunicação e, graças a Deus, tendo a ideia de evoluir através da tecnologia. Então, muito boa noite. E também, agradecer a Deus por esse momento de estar aqui refletindo e começar a fazer algumas reflexões sobre o nosso município, pelo processo que está vindo aí, das eleições, do processo democrático e tal. Então, boa noite e agradecer ao mesmo tempo também pela oportunidade de a gente estar fazendo esse diálogo com você e todos os nossos internautas aí que acompanham esses debates. Tá certo. Nós vamos a um bloco dos nossos anunciantes e, na volta, a gente já volta com a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta sempre lembrando, senhor Roberto Pina, que as mesmas perguntas que eu fiz para os 4 candidatos que já passaram por aqui são as mesmas para todos, né? Vale para todo mundo. Então, nós vamos chamar os nossos anunciantes e já a gente volta com a nossa primeira pergunta ao nosso entrevistado de hoje, o senhor Roberto Pina de Oliveira. Vamos lá. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo, so tonight we just let go. To the beat in the streets, every freak out sing like.
Carmo Lourinho TV, hoje entrevistando o pré-candidato Roberto Pina de Oliveira. E a nossa primeira pergunta para o nosso entrevistado de hoje, eu gostaria de abrir esta série de entrevistas lhe perguntando sobre suas qualidades profissionais, como começou o seu interesse pela vida pública e se de alguma forma o senhor já se sente feliz ou decepcionado com a vida na administração pública e qual é a sua formação acadêmica. Boa noite aos ouvintes também da Rádio Constelação, que também entrou no ar, e o pessoal aqui da TV do Sistema Miriense. Carmo, a minha história, ela vem na política, ela vem a partir das organizações sociais, principalmente. Eu sou membro da Igreja Católica e fui para questões sociais. E participando de organização de sindicato, de associações, de cooperativa e etc. Isso foi me envolvendo porque não tem como você fazer parte do sindicalismo, ou associativismo, ou cooperativismo, sem discutir política pública. Isso eu fui me envolvendo no processo cada vez mais de discutir a questão do município. Aquela história, sim, se discute aqui, mas tem que estar lá em cima para mudar, para ajudar a operacionar. Então, a minha origem vem daí, não herdei de família e muito mais, nunca teve dinheiro. Então, eu sempre fui um candidato de estar à disposição de um projeto político a partir da classe trabalhadora. É essa a identidade que a gente tem. Em relação à formação, eu tenho um curso profissionalizante com elevação de escolaridade do ensino fundamental, do NPI da UFPA, e participei de várias formações, como curso de teologia pastoral, como formação sindical, formação política, e no dia a dia a gente foi construindo. Então, é esses princípios que nos traz e acaba nos sustentando nessa questão da política. Não é por origem de família, muito mais, porque eu tenho um sonho de ser isso, ser aquilo. Mas a necessidade de fazer esse debate da classe trabalhadora e trazer para o embate político. Como é o processo democrático, nós somos um projeto que aglutina um grupo e a gente se envolve e vai construindo esse processo político a partir das propostas, a partir das ideologias que a gente acredita. A nossa segunda pergunta de hoje é uma pergunta muito emblemática, que é a questão da saúde, principalmente nesta situação que estamos vivendo, chamada de pandemia por esse Covid-19, o coronavírus, que pegou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né, de surpresa, porque, claro, evidentemente, que ninguém esperava uma situação dessa. Então, a nossa próxima pergunta, a nossa pergunta número 2, é a respeito desta situação de saúde. Então, a saúde de Guarapebiri. O que foi feito nesses anos de gestão, né, que está aí o seu Antônio Ronélio Rodrigues Quaresma, o colapso gerado pelo atendimento das vítimas do Covid-19, serviu para melhorar algum detalhe na saúde, não sei como o senhor está observando isso no município que recebeu recurso do governo do Estado. Aqui uma pergunta, né? O município tem recebido recurso do governo do Estado? Quanto? Não sei se o senhor sabe. O senhor acredita que a crise do Covid está controlada? Primeiro, né, o mundo foi pego de surpresa. E a partir desse acontecimento, as coisas vão mudar muito. Inclusive, na área da saúde, vamos ter que repensar um bocado de coisa. O nosso município tem a saúde é municipalizada no pleno, então cabe a ela a atenção básica e a média complexidade de a gente atender. O nosso município, eu vejo que hoje nós temos o Hospital Santana, temos o Hospital Afonso Rodrigues, e temos vários postos de saúde, que, digamos, nós temos na Vila Beratá, na Vila de Catu, que funciona praticamente 24 horas, entende? Mas não são hospital, são postos de saúde que está a serviço da comunidade local. Então, a atenção básica nossa, ela tem um certo apoio de a gente estar estimulando, que temos vários, nós tivemos a oportunidade de trabalhar, criando vários postos, fazendo os postos novos, etc. Agora, vindo para a questão do momento agora, nós não superamos ainda, não. Ainda precisamos ter cuidado. E esse cuidado hoje,
resta saber o seguinte: o cuidado principal pertence a nós da sociedade. Ter esse cuidado de evitar de estar multiplicando a contaminação do vírus. Nesse caso, nós temos que ter cuidado. O governo fez todas aquelas medidas radicais de isolamento e etc., e fechar tudo pelo fato de porque a rede de atendimento à saúde não está preparada para atender todo mundo de uma vez. No momento que vai diminuindo esse atendimento, a rede começa a se estabilizar. Mas temos que entender que entre nós nem todo mundo tem as condições, a reação é a mesma. Então o processo é evitar. E a gente evitando, além da gente não passar por uma situação de sofrer ou não nesse caso, mas você está evitando de contaminar outros, etc. E a principal coisa que pertence a nós agora, eu me lembro quando uma pessoa foi em casa e disse sobre questão política, se dá um tempo, nós temos que dar exemplo, vamos garantir o isolamento, vamos ter cuidado para a gente não contribuir com a proliferação do vírus. Então, não está controlada. Temos que ter muito cuidado. A gente não sabe, o mundo não sabe bem as coisas. Tem lugares que frouxaram, está voltando. Então, temos que estar preocupados com isso. Outro ponto que eu queria pôr é o seguinte: veio o recurso do Estado, veio o recurso do governo federal, veio recurso de emenda parlamentar, está chegando o socorro agora municipal, porque caiu e tal. Então, graças a Deus, teve um dinheiro que dá para estar trabalhando e segurando as pontas. É bom te estar atento, e eu espero que fique o legado desse esforço todo que o governo federal, o governo estadual e o municipal estão fazendo. E todo esse dinheiro que foi preciso investir, que fique mais estruturada as nossas unidades, nessa área de saúde. Eu espero que fique esse legado, além desse cuidado que nós vamos ter que passar a tomar, de se proteger mais com máscara, de estar sempre cuidando das mãos, de evitar se contaminar. Então, tem várias coisas que tanto a sociedade quanto o governo, eu espero que a gente tenha adquirido. Então, no nosso município, todos os municípios estão chegando um recurso, e eu espero que esse recurso seja bem aplicado, porque ele tem 4 meses de prazo. Depois disso, nós sabemos que vamos enfrentar o ano que vem, independente de quem for eleito, vai ter dificuldade. E é bom que, eu espero que o governo atual, com esse dinheiro, consiga até deixar algum tipo de estoque em relação ao coronavírus. Porque prevenir, independente de quem ganhou ou não ganhou, deixar algum recurso, porque não podemos cometer um crime contra a humanidade. É uma questão humana agora, da gente estar atento dia a dia, independente se for o mesmo governo que continuar, ele vai ter condição de estar tratando, se for outro governo, ter condição de estar tratando. Por quê? Porque vai parar de vir esse dinheiro. E vai diminuir o recurso do município, porque a economia foi abalada. Aí precisamos reconstruir a economia, porque é isso. O município vive de repasse. Se ele vive de repasse, ele tem que viver de imposto. Então, o governo federal e estadual cobra imposto e manda o que pertence para o município. E daí a gente vai viver disso. Se não está vendendo, não tem de quem cobrar imposto. Não cobrando imposto, vem menos. Então, nós vamos entrar nessa crise. Nós estamos nessa crise agora porque nós estamos recebendo, o Congresso fez um papel importante lá, e todo mundo se esforçou muito para liberar recursos do governo federal para socorrer. Foi liberado para socorrer banco e outros, mas socorreu os municípios, socorreu os estados, e o Estado também se dedicou aqui, também está socorrendo. Então, eu acho que nós estamos sobrevivendo isso aqui, mas nós temos que estar preocupados com pós-pandemia. Temos que ter uma reserva de equipamentos para os profissionais, uma reserva de remédio e outras condições de estar mantendo, porque, de repente, pode voltar e aí não tem mais dinheiro. Eu sempre digo que nós ainda não estamos vivendo a sequela, as mazelas da pandemia, porque hoje tem esse reforço do governo federal, esse ajuda emergencial aí, está vindo o dinheiro. Eu sempre disse até, tenho dito nos meus programas, no Alerta Cidadão, que eu apresento todas as manhãs na Rádio Constelação AM, que está em cadeia conosco neste momento, e também por todo o sistema de rádio da Rádio Miriense, que o pior ainda vai vir, e que nunca as prefeituras receberam tantos recursos como tem recebido esses dias nesta pandemia. E nós aqui, Garabê, tivemos uma vantagem. O Beto Faro fez emenda no final do ano e fez emenda agora na pandemia.
o Alcione fez emenda, então entrou ainda um dinheiro extra fora daquele institucional que era contribuição do Estado e contribuição do governo federal, entende? Teve esse dinheiro extra, então é preciso. Outra coisa importante, Carmo, que nós vamos ter que estar atento. Essa doença vai deixar sequelas. Alguém vai ficar com problema no rim, alguém vai ficar com problema no pulmão e outras situações que nós temos que estar preparados para o sistema dar conta de dar o tratamento e manter. Então, se a gente não fazer um planejamento agora, enquanto está havendo recurso, para a gente dizer, não, tem que ir o máximo um pedaço, então vamos se estruturar a saúde para isso. Eu acho que o trabalho de atenção básica começou tarde, mas começou e aí expandiu o município todo, e isso ajudou muito a controlar. Mas agora temos que se preparar para os casos especiais, que eu acho que não pode ser muito, mas a hora que vir vai precisar da resposta. E a resposta é, o governo já tem que ter consciência de que ele vai ter uma clientela que vai precisar de um certo acompanhamento. Agora nós vamos para a nossa terceira pergunta do dia de hoje, que ainda é a respeito de saúde. Ainda falando sobre saúde, desta feita, para o atendimento a pacientes dependentes químicos de álcool e drogas, o que o município tem para oferecer? Ou seja, qual o projeto que o pré-candidato Roberto Pina de Oliveira, caso eleito prefeito, o que ele tem a oferecer a essas pessoas? Existe algum planejamento ou algum projeto de sua parte, na sua administração, caso você seja eleito, para estender esse tratamento dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, ou esse assunto é tratado de forma diferenciada e com que tipo de recurso o senhor pretende fazer isso? Carmo, tem hoje um processo por dentro do SUS. Quando nós estávamos na gestão, que nós criamos o CAPES, lembra de onde era o PASEP? Pois é, ele atende a questão, para atender a questão psicológica, a questão mental e etc., mas também atende a questão do usuário. O problema é que a gente não avançou, a gente parou, porque pelo CAPES e junto ao SUS tem outros atendimentos que atingem diretamente o pessoal, o usuário. E como nós estamos discutindo que no município tem dificuldade, não tem jeito, nós temos que se habilitar e ver se o CAPES avança mais. E hoje tem um prédio bom, que é o antigo PASEP, e a gente consegue avançar e dar o atendimento. Agora, tem um ponto de vista também o seguinte, hoje é preciso ter uma coisa que a gente chama de terceiro setor. O que é terceiro setor? Organizações da sociedade, com CNPJ, com direção, etc., para poder até receber dinheiro público e estar acompanhando melhor. Porque eu imagino que o terceiro setor tem um papel importante. Porque política, de vez em quando, está mudando, aí bagunça essa questão. E essas coisas têm que ter continuidade sempre. E também com pessoas que têm afinamento, etc. Tal. E sem falar que ainda, graças a Deus, que tem as nossas igrejas, que tem feito um papel importantíssimo em cima disso, e que bom que ajuda. Mas essa questão mais da parte da saúde física, é preciso que a gente avance com o CAPES, e é preciso que tenha a organização do terceiro setor, e esse terceiro setor possa captar recursos financeiros públicos e particulares para dar uma assistência melhor para isso. Então, para mim, é um tripé. As nossas igrejas têm o papel delas, o poder público tem o papel dele, mas a sociedade civil organizada pode ter o seu papel, e eu acho que ela consegue comungar com os outros tripés bem melhor do que o governo, que fica fazendo a alternância e mudando, e às vezes dá certo, às vezes não dá. Nós vamos, já para mais um intervalo. Todos os candidatos que passaram por aqui, todos os pré-candidatos, eles submeteram a pergunta do internauta. Nós temos duas perguntas aqui. A maioria só me respondeu uma pergunta, né? E aqui eu tenho duas perguntas que eu acho interessante aqui. E a primeira pergunta vem do Luiz Braga Amaral. Ele diz assim: explica como você destruiu a UBS e deixou o povo sofrendo em uma casa alugada. Você abandonou a UPA no mato, pegaste o dinheiro para construir
UPA 2 e deixou a mesma no mato. Acho que é isso. Veio recurso, por que não construíste? Por que não terminou a obra? E a outra pergunta, você responde? Então, vamos lá. Vamos ver. Primeiro, a UBS não tinha condição de nada. No nosso projeto, quando nós começamos a mexer na UBS, nós estávamos trabalhando para ver se fazia uma maternidade infantil, cuidar só da mãe e do bebê para não misturar com outras doenças. E, por isso, nós começamos a mexer com recurso próprio. Com recurso próprio. Não veio dinheiro nenhum de lugar nenhum, nós apertando e trabalhando lá, tal. Nós viemos perder a eleição em 2012, e aí o próximo prefeito não teve condições, etc., de continuar. Mas o que nós tínhamos gastado lá era com recurso próprio e, conforme diz a pergunta, que veio dinheiro, não veio dinheiro. Segundo ponto, aí nós conseguimos fazer uma emenda, e o Edmilson Rodrigues, deputado federal, fez uma emenda para cá, de 200 mil, para ser concluído a UBS. Mas esse dinheiro não saiu na nossa gestão. Esse dinheiro já foi sair depois, já alguma coisa tal, já no período do Antoniel, que ele pegou, começou com recurso próprio, mas depois ele pegou apoio e concluiu. Então, nós mesmos, durante nós estávamos, não pegamos um centavo de fora, e o que nós fizemos lá foi com recurso próprio. E aí, claro, que nós tínhamos que levar para uma outra casa enquanto preparava. E, segundo, se nós não éramos mais prefeito, cabia quem viesse a também sacrificar e concluir, que a obra não é nossa, é do município, então, infelizmente, tal. Mas, felizmente, o Antoniel chegou e concluiu. Que bom, graças a Deus. Em relação à UPA, a UPA foi R$ 1.500 que veio, nós gastamos uns 400 mil e deixamos 1.100. E esses 1.100 ficam para o gestor. Depois, o gestor que assumiu recebeu mais 700 mil, que era para equipamento. Por sinal, chegou a comprar alguns equipamentos, pelo menos eu vi algum equipamento e vi prestação de conta e tal. Então, mas quando nós assumimos a suplementar, não tinha mais dinheiro. Mexemos um pouco, nós tivemos poucos dias lá, poucos dias do governo, não tivemos condição de tocar. E, quando o Antoniel veio, ele se esforçou, o Tonhão se esforçou, a conclusão que fizeram e tal. Mas queria dizer o seguinte, que o que nós gastamos por nossa responsabilidade foi 400 mil, que nós deixamos o prédio lá, e depois ficou 1.100.000, aí não é comigo mais, que não me pertence de entrar nesses detalhes. Mas queria dizer o seguinte, infelizmente, os dois ficaram no mato, mas não foi no meu período. Foi em outro período que não me pertence a entrar em detalhe. Mas ficaram, e o cidadão tem razão que ficaram. Mas é da prefeitura, né? Quem assume tem que tocar a coisa. Mas a UPA veio o dinheiro, mas na nossa gestão nós só gastamos 400, o restante nós deixamos. Pina, eu quero fazer uma pergunta minha, né? E quero perguntar porque, assim, eu sempre tive liberdade. Gosto das tuas colocações, porque você é um camarada que buscou as informações precisas para fazer o negócio certo, correto, enfim. E eu sempre soube que este hospital, que hoje está funcionando como hospital, o UPA, mas que é o nosso hospital de Garapebiri, é o único que tem hoje, que a pergunta aqui é do Dade Amaral, ele está perguntando se o Hospital e Maternidade de Santana vai voltar a funcionar, caso você seja eleito, se o senhor vai reativar, vai voltar ele a funcionar. E eu quero fazer uma emenda nesta pergunta do Dade. Essa situação do Hospital Santana, que hoje está funcionando ali como uma UPA que está funcionando como Hospital Santana, é do município hoje? O governo federal doou para o Estado e o Estado fez uma doação para o município, ou isso aí é um tempo, é temporário? A sua pergunta vai ajudar a esclarecer. Primeiro,
a UPA era um processo de governo federal, estadual e municipal, parceria, para urgência e emergência. Que o hospital, nós temos o Afonso Rodrigues ali, que tem o seu trabalho, por sinal, eu acho que hoje ele recebe o dobro do que o nosso hospital recebe, o nosso município recebe. Eu acho que o prefeito recebe, talvez, não sei se recebe a metade do que o Afonso Rodrigues. Então, nós estamos com uma sorte de ter recurso para isso. O Afonso Rodrigues tem um papel muito importante hoje para nós. Mas, voltando à questão da UPA. O Estado não cumpriu depois a parte dele, nem o governo federal cumpriu a parte dele, nas UPAs por aí. Não foi no caso daqui. E começaram a cancelar umas UPAs. Porque tem um acordo federativo que todo mês a União botava tanto, o Estado botava tanto, o município botava tanto para funcionar a UPA na urgência e emergência. Tá. Esse projeto é tudo ligado, o SAMUR está ligado a tal. Quando mudou a gestão lá em Brasília, eles cancelaram um bocado de coisa. O Antoniel, para mexer e levar o hospital, ele teve que consultar Brasília. E Brasília liberou. Não, ela nunca funcionou, está liberado para vocês transformarem em hospital, que não tem problema nenhum. Por quê? Porque o governo federal mudou e ele achava que não devia passar esse dinheiro todo mês. O governo do Estado também tinha essa dificuldade. Quer dizer que não tem perigo do governo federal vir? Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, não tem perigo. Não tem perigo, porque o governo liberou e ele não estava passando mesmo, nem o governo estadual nem o federal estava querendo cumprir, mas não aqui, porque aqui não estava pronto, em outros lugares. E na hora que pediram, liberou, e foi feito, o Antoniel trabalhou, depois o Tonhão, e estão fazendo funcionar. O importante é essa questão, que hoje ele é o Hospital Afonso Rodrigues, não tem nada a ver mais com o UPA. Mas como ele foi estruturado para urgência e emergência... Hospital Santana, no caso. Santana. Hoje, para urgência e emergência, e tem algumas coisas, como agora a gestão atual, ela está estimulando de colocar respirador, não sei o que mais, porque a UPA era para ter também isso, respirador e UTI, porque é urgência e emergência, salvar a vida. Entendeu? Então, ela foi planejada um pouco para essas coisas, mas ela não foi concluída nesse rumo aí. Entende? Então, essa é a situação. Hoje é o nosso hospital. E terminando a questão toda, é o seguinte, o nosso Hospital Santana está interditado, ele não presta. Se for para mexer lá, é para construir um outro hospital. Agora, então, tem 2 hospitais hoje aqui em Garapé-Miri, que é um privilégio, que é o Hospital Santana, onde era para ser a UPA, e o Hospital Afonso Rodrigues, sem falar que nós temos uma unidade de saúde na Vila de Boiotá que funciona um pequeno hospitalzinho, o Icatu e etc. Entende? O que eu acho que nós temos que trabalhar e planejar melhor é remédio, é profissionais dentro e tal. Não é prédio que está nos incomodando agora. Nosso problema não é prédio. É a tal ponto que eu vi agora que o secretário de Saúde colocou que vai funcionar. Até respirador, UTI. Não sei se eu vou mudar com de bancar isso, que é muito caro. Porque uma coisa era a UPA. Dá para bancar, por quê? Porque era o governo federal, estadual e municipal. Agora está só o município. Será que o município vai dar conta de bancar esse leito? Mas eu parabenizo a coragem do secretário com o prefeito de ter organizado, etc., na intenção de salvar vidas. Então, mas vamos dar conta de ter sustentabilidade de bancar isso? É uma outra situação, porque antes era o pacto federativo do governo federal, estadual e municipal que eu bancar. Nós vamos a mais um intervalo e, na volta, a gente volta perguntando para o nosso entrevistado de hoje a respeito de cultura do município de Garapé-Miri. Já a gente volta. Não mude de canal. Pode mudar de lugar, mas não mude de canal. A gente volta já. Tonight we're running on the right track. We never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo. So tonight we just let go to the beat and treat every out in your life. Sing your life.
Programa Carmo Lourinho na TV, hoje entrevistando o pré-candidato Roberto Pina de Oliveira. Nós temos limites de perguntas do internauta. Para todos os outros candidatos, já fizemos apenas uma pergunta. O Pina já respondeu 3 perguntas, 2 perguntas. E tem uma terceira pergunta aqui, que eu consultei a ele e disse que ele responde sem nenhum problema. E nós vamos à nossa próxima pergunta e depois, então, a gente comenta, ele vai comentar a respeito, vai responder aqui para o nosso internauta. Então, nós vamos para a nossa 4ª pergunta desta entrevista de hoje. E neste bloco de perguntas, vamos falar um pouco sobre a cultura. O município de Garapeberi é um celeiro de grandes artistas, músicos, tradições populares. Qual o projeto? O Roberto Pina de Oliveira, caso seja eleito de novo prefeito de Garapeberi, qual projeto ele pensa em desenvolver no período de isolamento, que todo mundo teve que obrigatoriamente ficar em casa, e quais são os projetos para atender as novas tendências e adversidades culturais? Porque essa pergunta é meio complicada aqui. O que a gente está perguntando aqui é que, né, com essa pandemia, mudou tudo, né? Nós, hoje, não vamos ter a festividade de Santana como antes, só vai ter, muitas pessoas perguntam para a gente dentro do nosso portal, e nós vamos buscar informações, e vai ser transmitido as lives, né? Vai ser transmitido a missa, né? Mas não vai ter a festividade, assim como não vai ter de arraial, não vai ter as culturas do município, como o Festival do Camarão, do Açaí, enfim. Então, esta é a pergunta a respeito de cultura. O que você pensa, qual o projeto que o pré-candidato tem para esta área? Primeiro, nós temos que cada vez fazer debate, porque a questão da cultura é um tema transversal, é um tema que aborda várias questões. Hoje a gente olha muito na questão de festa e vai lá para o futebol, nessa área do esporte. Mas a cultura é muito maior do que isso. Digamos, quando nós ajudamos a fazer a lei da criação do conselho, então o conselho existe, e tem um grupo bom que participa e se esforça cada vez mais, deram um avanço agora para criar o fundo da cultura, que eu acho outro passo importante e tal. Mas, Carmo, quando a gente se dedicou muito ali no Centro Cultural, porque é bom entender o seguinte, no primeiro momento do Centro Cultural, nós conseguimos uma emenda do deputado federal, que hoje é senador, Paulo Rocha, nós conseguimos construir o galpão. No segundo momento da suplementar, que nós tínhamos pouco tempo, nós construímos toda aquela estrutura ali com recurso próprio, com a mão de obra própria nossa, com maior dificuldade. Mas eu sempre digo o seguinte, isso aqui é concreto, está faltando fazer a alma, e a alma é a cultura. Então, eu sempre olho para ali que é o principal espaço de expandir a cultura, seja na área do esporte, do lazer, de teatro, seja o que for. Dá para fazer várias... quando nós estimulamos a questão das cobras, tal, Jatuíra e Cobra Grande, é uma questão cultural que... Se der, eu ainda pretendo mexer, talvez começar a trabalhar com as crianças, com os adolescentes, para futuramente eles serem protagonistas desse processo. Mas, para mim, o Centro Cultural tem que ter a segunda parte, que é a parte da vida, parte da alma das pessoas. Tal. Mas a pergunta ela funila para um ponto X. É para o profissional que vive praticamente da saúde. Nessa pandemia, foi discutido um projeto, o Partido dos Trabalhadores, com outros partidos mais de esquerda, lideraram um debate e conseguiram negociar e aprovar no Congresso. Eu acho que tem 7 dias para o presidente da República terminar o prazo dele para ele sancionar a lei. E a lei está garantindo auxílio emergencial de R$ 600 para
os músicos tal, para músico, para quem trabalha em teatro, quem trabalha em várias atividades. Eu acho que muitos vão ter dificuldade, como outros tiveram dificuldade de acessar, mas foi aprovada a lei no Congresso e está faltando ser sancionado pelo presidente para receber esse auxílio emergencial no momento. E além disso, não é só eles. Alguns lugares, como teatro e todo quanto é tipo de espaço institucional que realiza cultura, pode acessar o auxílio, que é diferente. Pega de 3 mil até 10 mil reais para estar ajudando. Agora, tem critérios, né? Quem é da cultura, mas que tem algum vínculo de funcionário público, não sei o que mais, esses não vão ter, como os primeiros auxílios também tinha. Mas está aprovada uma lei para ajudar a socorrer o pessoal da cultura, que não é fácil. Todo mundo fechou, todo mundo ficou sem trabalhar. E agora vai depender de como é que a Caixa vai dizer qual é o teu perfil, que se tu tem direito ou não tem. Mas foi aprovado recentemente, teve muitos deputados do PT que lideraram esse debate e conseguiram aprovar o auxílio emergencial para o pessoal da cultura. E nós temos que estar começando a pensar para frente que a cultura é além de festival, a cultura é além de festa, a cultura é o teatro, o esporte, não só o profissional, mas o esporte amador, que seja o vôlei, seja o basquete e outros. Então, a cultura é uma coisa muito mais ampla. E eu sempre digo, o centro cultural precisa cumprir um papel que ele foi planejado. Ele não é só concreto e ferro. Ele tem que ter alma. Então, o governo pode trabalhar com várias secretarias juntas, seja da cultura, seja da assistência social, seja da educação, seja de outros setores, da saúde. Então, tem vários tipos de trabalho. Precisamos pôr em prática a segunda parte. Nós estamos fazendo debate aí do plano de governo. Eu acho que nós vamos conseguir pôr, porque nós estamos consultando vários segmentos, talvez a gente consiga colocar no papel uma proposta mais amadurecida pelos próprios envolvidos da área. Tá certo. A quinta pergunta ela é muito colada na nossa quarta pergunta, porque fala a questão do esporte e lazer. Caso Roberto Pina de Oliveira venha a ser eleito prefeito de Garapé-Miri, quais os seus planos, seus projetos para esporte e lazer? Que sabemos que esses dois fatores são muito importantes para a qualidade de vida das pessoas. Qual a vocação de Garapé-Miri para o turismo? Vamos lá. A questão do esporte e lazer, eu já entrei, que faz parte da cultura também nossa. Sim. E eu sempre dizia o seguinte para o nosso pessoal: a nossa responsabilidade não é tanto se preocupar com o esporte profissional. O esporte profissional a gente ajuda. Aqui, no campeonato A, B, isso aqui e tal, a gente ajuda. Mas, no entanto, nós temos que se preocupar com o amador, que vai construir futuros atletas e etc. E também não ficar só na questão do futebol. Temos que entrar em outras áreas. Então, eu tenho a compreensão que o município tem essa responsabilidade de promover o esporte amador e cada vez mais. E o Centro Cultural faz parte de toda essa estratégia. Nós temos um município que tem dificuldade, o recurso que vem não é dessas coisas, não temos renda própria. Então, nós temos que começar a aprender e fazer funcionar a coisa mais consolidada como governo. Nós vamos entrar num ano de crise econômica e temos que ter cuidado, não sair prometendo, que por causa de voto, e a gente acaba errando, porque na hora não vai ser fácil. A crise vai nos pegar economicamente. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo e, na volta, a gente volta fazendo uma pergunta do internauta Nicola Mota. Ele faz uma pergunta bem contundente ao nosso entrevistado de hoje, Roberto Pina de Oliveira. Então, vamos para o intervalo comercial. Já a gente volta com a continuação da nossa entrevista, entrevistando hoje o senhor Roberto Pina de Oliveira. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time.
estamos de volta com o nosso programa Carmo Lourinho na TV, hoje entrevistando o senhor Roberto Pina de Oliveira. E nós vamos segurar um pouquinho essa pergunta aqui do Nicola Mota, é uma pergunta bem contundente, e eu tenho que aprender aqui também a segurar meus ouvintes, meus telespectadores, né? Os internautas, né? Mas ele vai responder a pergunta do Nicolas, né? Então, nós vamos para a nossa sexta pergunta do dia de hoje, nesta série de entrevistas. Lembrando que amanhã a entrevistada será a pré-candidata Marília, a doutora Marília Miranda, que será entrevistada amanhã. No dia 24 será entrevistado o Vadinho, o Vadinho será o próximo entrevistado, e assim vai durante toda a semana, e vamos encerrar no dia 30 de junho esta série de entrevistas, para aí, então, programarmos o debate entre todos os candidatos que toparem ir para um debate. Então, vamos fazer uma mesa redonda aí, se Deus quiser. Então, a sexta pergunta é o seguinte: o município de Igarapé-Miri é a capital mundial do açaí. Qual foi o volume econômico movimentado pela cadeia do açaí em 2019? Quanto desse recurso é aplicado no município e qual a destinação do resíduo? Existe algum projeto para a realização ou reutilização dos caroços de açaí no seu projeto de governo? Carlos, primeiro começar o seguinte: essa semana passada, nós tivemos uma live que nós fizemos um debate sobre o coronavírus e o açaí, ou melhor, como será a safra dentro dessa crise. E nós tivemos a felicidade de o deputado de seu Tencate participar, o secretário de Desenvolvimento, Agricultura e Pesca participar, e nós fizemos um bom debate. E ele colocou a importância que tem o açaí para o nosso estado. E nós somos de mais de 90%, todo o açaí produzido no Brasil, nós somos, o Pará é acima de 95% de todo o açaí do Brasil. Então, os outros estados é um pouquinho, no caso, pode ser o Amazonas, o Maranhão e outros, mas nós somos acima de 95% de produção de açaí. Outra coisa que nós estamos com, o Pará está com mais de 3 bilhões de movimenta financeiramente no estado a questão do açaí. Então, o açaí está sendo um produto que está dando peso na balança comercial do estado. E nós começamos a provocar alguns debates, colocamos como é que é tratado isso, tal. Inclusive, eles colocaram... Não, nós estamos conversando com o sindicato, mas é o sindicato de frutas, que representa as empresas que beneficia. Sim, mas o problema está aqui na base, que se a empresa não está dando para ela, ela não compra, o atravessador não traz, e quem perde é o produtor de novo. Então, nós chamamos atenção muito para isso, pedimos qual seria um plano de emergência para isso, tal. Mas, bora lá, é o seguinte: o açaí ainda é o nosso carro-chefe da nossa economia. Tu sabe da nossa história, nós viemos desde 83 lutando, se organizando em sindicato e acreditando no açaí. A partir de 83 nós conseguimos financiamentos. Em 86 nós tiramos uma estratégia de apoiar o doutor Mário Leão, com o compromisso de que ia acreditar no nosso projeto do açaí. E o Mário Leão foi eleito e que nós queríamos assistência técnica, era isso que a gente queria, que os trabalhadores organizados já estavam e já tinha se conquistado, através dos gritos, das manifestações, o financiamento junto ao BASA, da questão do financiamento do açaí. Então, precisava ter assistência técnica, como o governo Mário Leão pôs à predisposição, e nós conseguimos, a tal ponto que, em 2001, nós conseguimos de mais de 1.000 projetos de financiamento. E isso potencializou o nosso açaí de manejo, potencializou a nossa produção, e com o projeto Mutirão aí fomos estimulando, surgiu outras cooperativas, outras associações, crescemos, tornamos a capital mundial do açaí, e que bom que a gente acertou na estratégia do açaí. E nesse acerto da estratégia do açaí, melhorou a qualidade de vida do nosso pessoal. Hoje preocupa? Preocupa. É a monocultura, preocupa a questão de preço, estamos preocupados se as empresas vão
vão querer baixar o preço pela situação difícil que está. Tudo isso preocupa a gente, mas temos que enfrentar o debate, faz parte, nós temos uma crise mundial e temos que enfrentar o debate. Agora, em relação ao caroço que você falou, calma, o caroço já é disputado. Na primeira gestão nossa, ele gastava muito dinheiro para limpar a cidade e não vencia. Mas agora não, tem empresas interessadas nesse caroço. Tal ponto que, se você for numa das fábricas por aí, que produz muito caroço, ela já vende por caçambada, tudinho e tal. Por quê? Por causa principalmente da biomassa. Então, tem muitas indústrias hoje que trabalham a questão da biomassa. Aqui, em Garapebiri, bem aqui na Marambaia, tinha uma balsa. Tem de caroço de açaí, que parece que estava presa aí, mas não era por causa do caroço, estava presa porque o empurrador não estava tudo certinho, legal. Aí a Marinha disse, não, tu não pode viajar, ficou o caroço de açaí. Então está indo para vários lugares do caroço de açaí para biomassa, que é para as grandes empresas queimar como carvão, como biomassa. Então o caroço de açaí hoje já é bem e tal. Eu vejo assim, no interior que o pessoal começa a armazenar no lugar para ele apodrecer para servir de adubo. Então, o caroço de açaí hoje não se perde mais nada. O caroço de açaí passa já a fazer parte do comércio. Tu pode ver todas as fábricas que nós temos por aqui. Eu me lembro que o Boni começou ali e fez montanhas de caroço. Hoje, nenhuma fica caroço. Então, nós já temos saída, nós já temos mercado para isso. Já está gerando renda, entendeu? Nessa questão do caroço de açaí. Então, o caroço de açaí já faz parte da sustentabilidade da cadeia produtiva do açaí. Tá certo. Então, agora nós vamos para a 7ª pergunta. A 8ª pergunta foi desconsiderada, foi observada por todos os pré-candidatos, que nós não iríamos fazer esta 8ª pergunta, porque ela é uma pergunta direcionada ao gestor atual. E a 7ª pergunta diz o seguinte: quais são os outros vetores que impulsionam a economia local? Qual o seu projeto para que a gente não fique na dependência somente do açaí, que basicamente a economia do município de Garapebiri, hoje, ela está vinculada ao açaí. Existe algum outro vetores dentro do seu projeto de governo? Não, nós estamos fazendo um debate com o grupo, ver qual é os próximos passos que nós temos, mas uma coisa fundamental agora, na questão do açaí, que é ver se produz mais fábrica de açaí para gerar mais emprego. Hoje nós temos 8, e nós podemos ter muito mais que tem produção de açaí para toda essa situação. E o outro passo, temos que apostar na questão da qualificação profissional, principalmente a nível técnico, para que o nosso pessoal desperte. Hoje tem coisas que tu quer de uma moto, tu tem que ir lá em Abaetetuba, lá não sei aonde, do carro tu tem que ir lá não sei aonde, e outros equipamentos, etc. Então, é preciso que a gente comece a estimular nossos jovens a entrar nesses vários ramos, porque cada vez mais tanto veículos quanto tecnologia está chegando junto de nós e está em carência ainda no nosso município, que é uma área que pode expandir muito, avançar muito, e em vários sentidos, entende? Então, eu acredito muito que na zona rural nós estamos discutindo muita questão de ampliar cada vez mais o açaí, fazer alguma experiência de consórcios, mas na zona urbana nós precisamos olhar para essa questão técnicas de estar diversificando várias profissões que precisam despertar. Nós já fomos muito fortes na construção naval, que usava carpinteiro, pintores, escalafate, etc., que hoje tá, as grandes oficinas, torneira mecânica, que vivem em função de toda essa estratégia da nossa navegação, fracassou um pouco, mas tem outras atividades que estão vindo que nós temos que despertar. E não tem jeito, o terceiro setor tem que se organizar e os poderes públicos estão apoiando. Ok, então nós vamos agora para a pergunta do internauta. Em seguida, nós vamos já para as considerações finais. O internauta Nicola Mota faz a seguinte pergunta: Carmo Lourinho, o senhor pode perguntar ao Pina por que teve em suas contas fundo de saúde reprovados no ano de 2010 com o indício de desvio de mais de R$1.200.000? Quero aqui deixar claro que o Pina
é o único candidato, o único entrevistado que está respondendo o maior número de perguntas dos internautas. Todos os demais candidatos, pré-candidatos que passaram por aqui, responderam apenas uma pergunta. E o Pina se submeteu, conversando aqui, ele disse que está pronto para responder qualquer pergunta que lhe for perguntada. Nós estamos já chegando ao final da nossa entrevista, então, antes das considerações finais, nós perguntamos a ele, e ele se disse que responde a pergunta do Nicolas. Então, repetindo aqui, a pergunta dele, ele diz: Carmo Lourinho, você pode perguntar ao Pina por que teve suas contas, Fundo de Saúde, reprovado no ano 2010, com indício de desvio de mais de R$1.200.000? É a pergunta do internauta. Como é o nome dele? Nicolas Mota. Nicolas Motas, boa noite, que bom, vamos lá dialogar. Primeiro, 2010 tem, sim, essa pendência de 1 milhão e pouco, e também não é da saúde, não. É de gestão de prefeitura, que passamos um ano aí discutindo tal, e onde está o erro, e graças a Deus, nós, segundo o nosso contabilidade e o nosso jurídico, nós já encontramos, e aí nós entramos com recurso, com efeito suspensivo e tal. Aí, como veio a pandemia, o TCM parou, nós não tocamos nisso mais para frente. Mas, no entanto, ele deu o mesmo efeito para 2011. Se ficou essa pendência em 2010. Então, fica em 2011 e a hora que cair 2012, vai dar em 2012, porque deu tal. Segundo a nossa assessoria contábil e jurídica, diz que o sistema do TCM fechou o processo no segundo quadrimestre, não fechou no terceiro quadrimestre. Por isso deu essa diferença. E, inclusive, na nossa defesa, o próprio TCM nos deu o espelho da onde foi a questão para reverem. Então, eu estou muito otimista e, graças a Deus, de ser resolvido isso. Então, 2010, ela não está reprovada. Foi dado o recurso e foi garantido o recurso com efeito suspensivo. Aonde tem uma pendência é 2011, que nós não chegamos nesse estágio de resolver tudo, que nós entramos com o recurso pedindo o efeito suspensivo. Então, se o TCM der para nós, até aí a gente não fica devendo nada. Certo. A gente fica tranquilo, tal. Mas nós estamos tratando com todo cuidado, com toda seriedade, até porque tem que vir à tona toda a verdade e como funciona. O TCM atribuía que tinha um erro que devia ser técnico da nossa contabilidade, e a nossa contabilidade dizia que era o TCM. E tudo indica que teve um técnico que misturou os quadrimestres e o sistema operacionalizou de uma forma tal. Mas eu estou otimista que dá uma resolver, porque isso vai aparecer em 2012. Agora, em relação à questão da saúde, que ele tocou no assunto, não, cara. Eu tenho uma bronca para resolver lá, que é da questão do índice, que a gente tem que respeitar. Tu foste do conselho, tu sabe o que é. Sim. No mínimo 15%. Qual é o nosso problema? 2019, nós estávamos com muita dificuldade. E o recurso não foi tanto essas coisas. 2010, nós conseguimos captar muito recurso e muita coisa. E, na hora de passar os repasses, segundo o TCM, diz que nós não passamos 15%. Passamos aí 13, não sei o que por cento só. Mas a lei de responsabilidade diz que é 15%. Então, tem um erro técnico aí, e esse erro técnico a gente tem que responder, porque a lei de responsabilidade fiscal diz isso. Entendeu? Mas nós entramos com esforço e ela foi aceito com recurso suspensivo em 2010. Então, isso aí é de 2010, está tudo aqui. Eu estou com recurso de 2011. Por sinal, até na Câmara começaram a fazer tal. Eu disse, não esquenta a cabeça, que até aqui não. A hora que o TCM der a decisão, aí tudo bem. Aí o pessoal disse, não, é papel da Câmara fazer isso, é papel da Câmara tal. Eu espero que seja o debate, por enquanto, técnico, e não seja o debate político, porque a gente está em eleição. Mas eu espero que a gente seja justo, tal. E se no final do todo o processo nós ter que pagar pelo algum erro, nós vamos ter que pagar pelo nosso erro. Entendeu? Então, esse índice é de 2010, mas já está com efeito suspensivo. Nós estamos agora trabalhando a questão de 2011. Mas é que
teve mais dinheiro em 2010, então tinha que passar mais contrapartida em 2010. E o pessoal passou e se descuidou, talvez, dados os números, não sei, estamos estudando. Mas pode acontecer ter tido esse erro, mas não tem nada de desvio, não tem nada disso aqui de saúde, não. Nós temos um erro técnico, por enquanto, na questão de índice. Então, eu até agradeço aqui ao Nicolas Mota pela pergunta, porque a gente começa a abrir diálogo e conversar o que é a realidade. Carlos, se tem uma coisa, eu não vou fugir da minha responsabilidade. Eu não vou fugir. No dia que o pessoal, porque não, eu vou na Câmara, vou explicar, tal. Aí um puxa para cá, outro para ali. Não tem dessa. Primeiro, todo mundo sabe que eu não tenho dinheiro, não vou comprar vereador nenhum, mas eu vou conversar e dialogar. Não está concluído o processo. Quando tiver concluído que o TCM me tacou-lhe o ferro, tudo bem, vocês podem tacar-lhe o ferro. Mas, fora disso, por favor, não dá para estar fazendo julgamento precipitado e já condenando as pessoas. Que a gente tem um hábito de acusar, julgar, condenar e executar antes do princípio. Para quem é cristão, para quem é cidadão, tem que ter cuidado que está cometendo injustiça. E quando se trata de misturar com o processo eleitoral, pior ainda. Por que pior? Porque você pode influenciar no resultado eleitorais que tem dado por aí. Porque você fica criando fake news, não sei o que mais, e torna e deixa tal. Tem um problema, mas da forma que veio a pergunta, ela é fake news. Entendeu? Mas existe o problema, sim, nós estamos debatendo, discutindo, e a transparência está aí do TCM, etc. Tá certo. A nossa audiência foi lá para as cabeceiras, rapaz. Bom, graças a Deus, parabéns para você, com a sua TV aí, que cada vez mais está ganhando simpatia do nosso povo. Obrigado. Agora nós vamos para a nossa última pergunta, que é a seguinte, a 9ª pergunta. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e o porquê o senhor quer ser prefeito de novo de Guarapé-Miri. Carlos, primeiro, quando terminou as eleições de 2016, e o nosso candidato, que era o padre Juscelino, não foi vencedor, eu trabalhei tudinho para entregar, tudinho. Até o dia 1º de janeiro, eu fui lá entregar. E, por falar nisso, deixa eu abrir um parênteses. Eu fiquei tão feliz de entregar essa faixa no Centro Cultural. Se, poxa, a gente deu tanto duro para plantar aqui, e está lindo, e está recebendo o povo dele, a sociedade miriense, toda na arquibancada linda. Eu fiquei demais feliz aquele momento. Não senti nada de Só um política. parênteses também, para não esquecer, que eu não tenho mais a memória que você tem, quero te agradecer que, quando você construiu lá, você lembrou da gente, né, fazendo nossa cabine lá. Eu sei, o pessoal me falaram assim, não, o prefeito fez questão de dizer aqui que era para a gente construir a cabine do Carmo Lourinho para a Rádio Carmo Lourinho. Que dá para a quadra e dá para o campo. Muito obrigado. Obrigado por Pois isso. é. Viu? Não, então, o que acontece? A gente tem que entender que tem vários elementos, inclusive a imprensa tem o seu papel importante no processo. Então, eu fui lá, entreguei, e no outro dia eu fui embora para o mato. Eu consegui um pedaço de terra degradado lá, isso a idade chegou e deixa eu ver o que é que eu faço, porque o tempo todo em política, e quando a gente olha para trás, está ficando com uma idade avançada e sem muita sustentabilidade. E fomos lá batalhar. Trabalhei, nem telefone, nem carro. Eu fiquei dedicado lá. E sou muito feliz de Deus ter me abençoado, porque eu trabalhei muito e eu estou sentindo que daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou ter do que estar sobrevivendo, comendo sem depender dos outros. Hoje eu dependo mais dos meus filhos do que da minha renda, que eu não tenho renda. É bom saber que eu não sou hoje assessor do Helder Barbalho. Eu nem tomei posse. Eu não quis, eu fui convidado, fiz várias reuniões, discuti, participo de reuniões, mas achei que não deveria ir assumir tal. Mas vamos voltar para a pergunta. E com 1 ano e pouco, o padre Juscelino veio e disse, olha, eu estou fazendo direito, e eu vou estudar, eu já conversei com o novo bispo, eu estou voltando para assumir uma paróquia em Tucuruí, e eu não estou disposto, por enquanto, a esse serviço. Vamos procurar o Pina, está no interior, essa época era inverno, e não consegui do carro chegar lá. E eu fiquei lá trabalhando. Todo mundo perguntou, é candidato? Não, eu não sei o que, tal, não.
Mas um belo dia o meu partido me chamou e disse, olha, nós gostaríamos de discutir contigo se tu topa o desafio, porque está vindo as eleições, o país Juscelino tal, e o nome que nós temos construído é o teu, se tu topar, tá? Se vocês sabem do jeito que sou, eu sempre tive a serviço, eu sempre quero ajudar, quero contribuir, e eu faço parte desse partido, eu estou a serviço aí da luta, tal. Então, eu achava que eu não seria mais candidato, entende? Já tinha encerrado. Mas ainda o meu partido me propôs para mim vir, e depois conversando com um amigo aqui, outro ali, na rua, poxa, não sei o quê, então deixa. Aí eu digo, não, eu ainda vou pôr meu nome. Se eu for eleito, eu vou me esforçar bastante para ajudar o município e depois, quem sabe, cuidar da vida. Mas o que me leva a ser novamente foi, primeiramente, que o meu partido, que tem várias organizações, sentaram e discutiram, que me convidaram para tal, e depois eu saí consultando um pouco vários amigos, sociedade, só a família lá em casa que é contra, entende? Mas os outros começaram a fechar e dizer tal. E nós colocamos o nosso nome aí. E o nosso nome está aí como pré-candidato. Eu tenho uma coisa que eu queria dizer aqui. Gente, eu fico muito triste com toda essa briga de justiça para cá, para ali, que só prejudicou o nosso município. Com certeza. Quem perdeu foi o município. Ou a gente cria um juízo, agente político, começa a olhar com cuidado o nosso município. A gente pactua que o município tem. Quem decide as eleições é a urna. Então, quem ganhou precisa de apoio. Eu disse que eu não ia fazer oposição nenhuma ao Tonhão, porque eu achava que o município precisava dar certo. Eu estava saindo e sabia que precisava dar certo. Deixamos o recurso, por exemplo, na saúde, nós deixamos 2 milhões, Paulo Rocha conseguiu 1 milhão, o deputado federal, como é que um delegado? O Éder Mauro. Éder Mauro, com 400, a Morgado, 250, quem foi mais? O Nilson Pintos. Eu não gastei um centavo desse dinheiro, que eu deixei tudo aqui, olha. Fica todo para o próximo governo se organizar e trabalhar. Tal. Porque a gente tem que ter responsabilidade para o município. Então, eu não sou muito a favor dessa guerra que a gente tem enfrentado. E eu estou posto aí, se for normal, se a sociedade... Tal. E quando o Tonhão, com a assessoria dele, me procurar para resolver alguma coisa que não tem dessa, fica coisa que... Não, bora lá, eu vou ajudar, eu sei onde é que está, eu sei como é que está e tal. Eu acho que essa pactuação que nós temos que fazer, pedir para o povo, que bom que nós temos 13 pré-candidatos, mas nós temos que exercer a democracia e pedir para Deus, pedir as bênçãos de Deus, que a gente possa eleger uma turma aí e que a gente acabe com esta guerra e vá cuidar do município. O município precisa respirar, o município precisa de um fôlego melhor para que a gente possa reconstruir. Senão, faz a fofoca, faz a briga e depois torna a falar mal que o prefeito não presta. Entendeu? Então, eu parabenizo a gestão que está aí, que está se esforçando, fazendo a parte deles, e, graças a Deus, foi captado um recurso que dá para eles ajudarem bastante o município. Tá? Parabenizo o governo Helder, eu votei para o Helder, fiz campanha para o Helder, e fico feliz quando ele manda asfalto para cá. Ele fechou um compromisso conosco em campanha com a estrada da Via Maiotá, que tu sabe que eu sou do San Antônio, e nós do Açaí temos interesse nessa estrada. Nós somos da rodovia do Açaí. Então, eu reúno constantemente. Digamos, o Meru, ele me pediu para trabalhar, discutir no Meru, que estava dando crise. Mas, graças a Deus, conversamos, e ele disse, não, nós vamos deixar uma pista de um lado e de outro, para depois da ponte pronta, esse pessoal tem por onde embarcar e sair, o Açaí, etc. Tal. Então, temos que planejar o município. Então, eu parabenizo também o governo Helder Barbalho. Eu sou otimista de sair a PA 407. Sou muito otimista, entende? O problema todo é que nós dependíamos de uma assinatura do Bolsonaro. Porque foi feito um empréstimo num banco da China. Primeiro cobraram a viabilidade de pagar. O Helder já conseguiu essa viabilidade. Já conseguiu a viabilidade de pagamento do empréstimo. Está tudo amarrado já. Mas, como ele é internacional, tem que ter o aval do governo federal. Aí eu não sei com essa pandemia se eles
já fez isso ou não, porque acabou atrapalhando, porque tiveram alguns conflitos políticos e tal, isso atrapalha um pouco. Mas eu estou rezando que vá para frente, eu estou muito otimista de que, poxa, com muita estratégia se conquistou as pontes, todas as pontes estão prontas, eu espero que com essa estratégia, todo mundo pensando positivo, todo mundo fazendo sua torcida, o Helder consiga asfaltar a Estrada da Vila, que é uma conquista muito grande, principalmente para nós que cuidamos de açaí, que na PA 407 tem 6 portos que desembarca açaí, da Vila Boiatá até aí no Suspiro. Então, eu queria dizer que é essa razão que me leva, eu gosto de discutir, eu gosto de conversar, eu gosto de participar e, graças a Deus, está levando. Então, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos o internauta, pedir desculpa se não agradei ou não respondi o que gostaria, mas a pergunta que veio para mim eu respondi. Essa que tu acha que era cabeluda, eu digo, não, manda logo que eu estou pronto para responder. E que se desse para a gente estar respondendo todas as perguntas, eu estava pronto para responder. E quero dizer o seguinte, pessoal, eu estou aqui como pré-candidato, estou me apresentando mais uma vez, estou buscando parceria, política de aliança e convidando principalmente a sociedade para se unir com a gente e junto a gente sair para discutir. Por favor, vamos tirar o ódio do coração. Vamos pedir as bênçãos de Deus e trabalhar pelo Igarapé-Mirim melhor. Eu sou dono da verdade, eu sou melhor? Não. Mas sou uma pessoa que estou predisposto a somar com os outros e a gente construir algo melhor para o município. Eu acho que pelas experiências que a gente deixou aí, a gente já fez alguma coisa, a gente tem algum macete que a gente pode estar ajudando. Vai ser difícil? Vai. Venha, quem vier vai ter dificuldade. Mas nós somos homens e mulheres que têm que ter fé e encarar e enfrentar essa dificuldade. Eu sempre digo, o mundo não é mais o mesmo com essa pandemia, mas, nem tanto, o mundo precisa ser revisto, reconstruído, o Brasil, o Pará e Igarapé-Mirim. A nossa parte de reconstruir o Pará, o Brasil e o mundo começa por Igarapé-Mirim. Porque Igarapé-Mirim faz parte do Pará, do Brasil e do mundo. Se nós começarmos a reconstruir aqui, nós estamos fazendo a nossa parte. E Deus gosta de Igarapé-Mirim, vai nos abençoar, independente de quem for eleito, está pronto para tocar. E eu estou aqui para ajudar. Se eu não for eleito, quero sempre ajudar. E se eu for eleito, que eu quero ser eleito, sim, e quero estar ajudando a coordenar muito mais e unificar mais atores políticos para o bem comum do município. Tem tanta coisa que a gente fala na política por causa do voto que não vale a pena, a gente se arrepende depois. E eu espero que está na hora, quando a gente diz que para se converter, é prometer não errar mais. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado a todos pela oportunidade. A gente está aí para contribuir, ajudar e etc. E, na medida do possível, aglutinar para o bem comum do nosso município. Que Deus nos abençoe a nossa capital mundial do açaí. Obrigado, Roberto Pinto de Oliveira, nosso entrevistado de hoje. Obrigado, nossos internautas. Obrigado pela audiência que vocês nos deram hoje. Amanhã, às 11 horas, estaremos entrevistando a doutora Marília Miranda, e a nossa próxima entrevistada, amanhã, terça-feira. Na quarta-feira, estaremos entrevistando o pré-candidato Vadinho, e assim a gente vai até o final de semana. E na próxima semana, então, encerraremos a nossa série de entrevistados. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado aí ao J. Gonçalves, que já entramos no programa dele, no programa do J. Gonçalves pela Rádio Constelação AM 1560, e para todos que estão ligados no sistema de rádio Mirense. Muito obrigado, boa noite e até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos de volta aqui com mais um programa Carmo Lourinho na TV. Hoje entrevistamos o Pina, amanhã estaremos entrevistando a doutora Marília Miranda. Boa noite a todos. Se você ainda não viu, vá ver. Se já viu, vá ver de novo. Se você ainda não viu, vá ver. Se já viu, vá ver de novo. Nosso Igarapé-Mirim, alegria.